irmãos, olá minhas irmãs, muito bom dia. Vamos dar continuidade hoje ao capítulo que trata das relações no além-túmulo. Já começamos a falar sobre isso, né, no último vídeo que nós postamos, e hoje nós vamos dar continuidade. Mas antes disso, eu quero mais uma vez pedir a todos vocês que não estão se inscrevendo no canal, que se inscrevam no canal, deem like e divulguem. Aperta o botãozinho de inscrito também, né? Depois de se inscrever, inscrito e depois ouvir e compartilhar. Como eu sempre digo, esses ensinamentos dos espíritos precisam chegar para todo mundo, porque todos nós somos espíritos. Muito bem, sem mais delongas, então vamos logo para a pergunta 276, que trata ainda neste capítulo, né, das relações de além-túmulo, e Kardec a fez assim: aquele que foi grande na Terra e que, como espírito, agora já desencarnou, né? Pensem vocês aí, você que é bilionário, né, encarnado, desencarnou, pronto, vai embora, vai pro lado de lá. Vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Repetindo, aquele que foi grande na Terra e que, como espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior, quer dizer, entre os espíritos de ordem inferior, no plano de lá, né? Experimenta com isso alguma humilhação? Cada vez a perguntinha assim e tal, mas acho que até ele já sabia a resposta, né? Porque, presta bem atenção. Você, eu, nós que somos pessoas orgulhosas, vaidosas, avarentos, que temos aquele instinto de superioridade, que nos achamos melhor do que qualquer um, tá? Porque aqui na Terra tem gente que é assim, ele é ele, o outro que está deitado lá na rua, aquilo é lixo, descartável, pura e simplesmente. Aquilo não lhe acrescenta nada. Se não lhe acrescenta nada, aquilo nem existe. Você, eu, nós, que nem enxergamos, que nem olhamos para os lados, assim, ó, para olhar quem está dos lados, né? Eu já vi pessoas falarem assim, né? A pessoa não lhe traz nada, então é descartável. Porque tudo que a pessoa, esse tipo de gente faz, é por mero interesse mesquinho de coisas que ficam aqui na Terra. Então esse cara vai, enriquece, fica bilionário, morre, desencarna, a morte chega para todo mundo, o desencarne virá para todos, chega do lado de lá e vai estar num lugar lá horroroso, com o espírito do mais baixo nível possível. Ele vai se sentir bem? Não. Se aqui na Terra, às vezes, você que às vezes é rico, entra numa situação financeira difícil, é obrigado a morar num bairro bem proletário, bem distante do centro, onde suas novas condições financeiras vão lhe permitir pagar. Você vai se sentir bem ali? Não. Você vai sofrer. Você que é orgulhoso, que é vaidoso, pode ter certeza que vai sofrer muito aqui na Terra. E quando você desencarnar lá, aí sim que você vai ver o que você vai sentir de verdade. A resposta não se fez esperar e disse assim, ó: às vezes, bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Então, meus irmãos, você que é orgulhoso e invejoso, procura melhorar esses sentimentos dentro de você um pouquinho mais rápido. Porque a vida cobra, a vida é única. Não pensa você que você vai se livrar de tudo só porque você pediu perdão uns meses antes de morrer, só porque você às vezes fez uma caridade, deu 100 milhões para ali, deu 100 milhões para aqui, do que lhe sobra demais, não é mesmo? Esquece isso, tá? Mude-se por dentro. Isto se chama reforma íntima. É uma luta fazer isso, é difícil, mas não tem jeito. Nós vamos ter que fazer. É ordem. Ordem de quem? Do Pai Celestial. É a vontade dele. E a vontade dele se aplica a qualquer jeito. E quando Deus determina as coisas para nós, ele não pergunta se eu, se você, se a gente concordou com ele, não. Ele determina. Pronto, acabou. Continuando aqui, Kardec perguntou assim mais uma vez aqui na pergunta 277 desse livro, né? Sempre mostrando para vocês o Livro dos Espíritos. Ele perguntou assim: o soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos ainda o tem por seu superior? Aí disse aqui, ó: o título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Então estamos numa guerra
né? Normalmente os generais morrem por último, né? Que eles ficam atrás, bem protegidos, manda a gente ir, eles estão obedecendo aos presidentes dos países deles, a quem pode mandar fazer guerra por interesses comerciais, né? O mundo corre risco qualquer hora de uma guerra nuclear com a China, Estados Unidos e China. Por conta de quê? Por conta de interesses mesquinhos e miseráveis de homens que nunca vão chegar lá naquela guerra. Quem vai na guerra são os jovens do país, jovens soldados, embalados por músicas de incentivo à guerra, ao sentimento de patriotismo, a isso e aquilo. Como foi na Segunda Guerra Mundial, onde mais de 5 milhões de soldados morreram só nos campos de batalha, obedecendo a ordem de velhos loucos, dementes, avarentos e muitas das vezes, digo sem medo de errar, capitaneados pelas trevas, pelo que há de pior nas trevas no plano espiritual. Porque as trevas querem ver aqui morte e destruição. Eu sempre disse uma coisa: se todos os soldados, aqueles que vão se matarem nos campos de batalha, né, desobedecessem aos presidentes dos seus países, aos seus generais, quando esses os convocassem para invadir o país X, dizendo que em nome da pátria, pensa assim: por que eu vou lá matar pessoas que eu não conheço? Vou me expor a ser morto por elas? Por quê? Eles não estão invadindo meu país, não estão fazendo nada comigo. Aquela guerra lá, Ucrânia e Rússia, não teria começado se os russos, soldados russos, os mais pequenininhos possíveis, os menos graduados, falaram para os seus generais: nós não vamos matar pessoas lá na Ucrânia, não. Por que nós vamos matar? Eles não nos fizeram mal nenhum. Nós não vamos, não. Se eles não se movessem o pé e nem os de lá movessem para cá também, aquela guerra não estaria existindo. Porque quem promove as guerras são os seres de mais baixo estofo moral possível, tá? Em nome de ideologias que a eles não se aplicam. A única ideologia aplicada para eles é essa aqui, do dinheiro. Por isso que o soldado e o general, aquela superioridade general aqui da Terra, e nada é a mesma coisa. A única superioridade que tem lá, a superioridade real, é que tem valor. Qual é a superioridade real que você conhece, o que eu conheço? É aquela da bondade, é do amor, é da paz, é da ética, da dignidade, do respeito aos direitos das pessoas, do respeito, assim, 101%. Mas 101, 100 já não basta, não. 100 é só obrigação. Entendemos? Eu, você, nós entendemos isso? Respeitar o seu irmão 101%, aí que você começou a fazer alguma coisa. 100% é só obrigação. É como aquela pessoa que acha uma bolsa de dinheiro na rua, descobre o dono, chama: eu estou com uma bolsa com sua bolsa aqui, com sua carteira, está cheia de cheque, cheia de cartão de crédito. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo esses tempos atrás. Eu perdi e uma pessoa muito digna achou e me telefonou. E eu fui lá e peguei minha carteira de volta com todos os meus documentos. E nada aconteceu. Às vezes, quando a televisão sabe de um ato desse, chama a pessoa, faz uma festa, fotografa daqui, aquela tanto de pergunta boba e tola, e aquele cidadão só fez a obrigação dele, porque eu já fiz isso. Então, quando você acha uma carteira de dinheiro, sua obrigação é chamar, procurar o dono e devolver, sem nem tocar em nada. Isso é 100%. 101% é quando você, não encontrando, você faz todos os esforços possíveis, né, empenha todos os seus esforços, até de tempo, para ir atrás daquela pessoa, até achar e devolver o dinheiro dela. Isso é 101%. Tá? É isso que Deus espera de nós e que Jesus veio nos trazer no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Na pergunta 278, Kardec quis saber outra coisa aqui, ó. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Para quem estuda a Bíblia, é só pegar lá a parábola do festim das bodas que vai entender isso aí. Tá? Então, estou remetendo vocês para a parábola do festim das bodas. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? E a resposta: sim e não. Assim como aqui nessa nossa sociedade terrena, aí vem uma pessoa rica, só rica, estou falando só disso.
Às vezes tem que ir lá no bairro proletariado, fazer alguma coisa, pedir voto para alguém, qualquer coisa, chamar para fazer algum serviço na sua casa, no seu arranha-céu lá no centro. Então, naquele momento, ele esteve misturado com aqueles, entre aspas, né, de ordem inferior. Entre aspas, hein? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Então isso já adiantou. Aqui entre nós é isso que está acontecendo. Né? Às vezes eu preciso de algum serviço que eu sequer me imagino fazer. Tá? Porque, afinal de contas, eu sou rico, sou bonito, né? Sou doutor. Aí eu vou lá no bairro proletário, eu acho um pobre coitadinho lá que está com fome e tal. Tem um serviço para você lá na minha casa. Você pode ir lá, dou o endereço para ele, vem depressa. Não pode ir lá amanhã, nem traga ele no meu carro. O endereço está aqui, vá lá amanhã, tantas horas, só para não trazê-lo no carro, né? Ele, no dia que o coitado vem cá, qual é o serviço? É para limpar as imundícias de banheiro, desentupir um banheiro, qualquer coisa assim. Coisa que eu sequer me imagino fazer. Afinal de contas, eu sou doutor, eu estudei, eu sou formado, eu sou isso, eu sou aquilo. Então quem tem que fazer é um pobre. Neste momento a gente se mistura com os coitados, com os, hipoteticamente, por hipótese, entre aspas, de ordem inferior. Mas está dizendo aqui, ó, constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os espíritos da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos afins, que visam, e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazerem os maus. Ou então, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Então, aqueles espíritos que querem fazer só o bem, onde aqueles nos quais o sentimento preponderante é o do bem, eles se reúnem só com gente assim. Ele não consegue ficar lá no meio de espíritos que ainda estão naquela condição, que estão pelo mal e para o mal, simplesmente. Só visam o mal. Só visam fazer os maus entre eles mesmos lá e entre encarnados, e mal para os encarnados aqui. Perceberam? Espíritos que tem só o mal dentro de si. Vão ter que tirar, né? Mas que no momento tem só o mal dentro de si. Então tá lá, né? Esses espíritos se reúnem, se agrupam, formam cidades umbralinas e ficam por lá. Agora os bons não, tá vendo aqui, ó? Então tá lá, repetindo. Formam os grupos ou famílias unidos pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam. Os bons querem fazer o bem, os maus querem fazer o mal. Ou então aqueles que só pela vergonha, pela consciência culpada, né, e pela falta que sentem de ficarem entre aqueles que se lhes assemelham. Aí calcula aí, você que é avarento, usurário, sensual demais, onde só a coisa da matéria lhe atrai, é lá que você vai estar. Mesmo que de vez em quando algum bom espírito vá lá te ajudar também, para você sair daquela lama que você se encontra. Exemplo final, Jesus Cristo não desceu aos infernos para socorrer Judas? Jesus Cristo é a luz e Judas as trevas, e Jesus foi lá socorrer. Eu fico por aqui, meus irmãos, agradeço a Deus Todo-Poderoso, mais uma vez peço a Deus que vos abençoe. Muito obrigado.